Olá, terça-feira, 8 de setembro. Hoje a gente repercute um tema em discussão no mundo, a crise de refugiados. Quem explica essa situação é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Sagrado Coração, a professora Beatriz Alves. E ainda... Mesmo com mais uma morte por afogamento, população aproveita a única brecha de sol do feriadão na Lagoa do Quinta da Bela Olinda. Com chuva e queda na temperatura, até os animais do zoológico de Bauru precisam de mudanças na rotina. A gente começa esta edição falando da forte chuva que atingiu Bauru nesta terça-feira. Só hoje já caíram pouco mais de 40 milímetros, foram 43 até o momento. Essa chuvarada toda é resultado da passagem de uma frente fria pelo sudeste. Agora há pouco já aparecia noite no centro da cidade. Os ventos chegaram a 59 quilômetros por hora por volta das 3 da tarde. De acordo com o IPMET, essa frente fria chegou com um alinhamento de tempestade. Por isso, a força dos ventos e o grande volume de água. E a chuva deve avançar pela madrugada desta quarta-feira, mas sem a força de tempestade, que passou agora à tarde pela cidade. A previsão é de que a partir da manhã de amanhã, o tempo já comece a limpar. Veja os detalhes na previsão do tempo. Agora à tarde chove em todo o estado de São Paulo. Um alinhamento de chuvas tende a provocar tempestades numa faixa que corta de norte ao sul o estado. A previsão é de que as chuvas diminuam a partir de amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 99%. Os ventos já estão mais calmos, agora sopram a 16 km por hora. Hoje a variação térmica foi pequena. Os termômetros foram dos 17 aos 21 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 17 de novo e a máxima de 25 graus. O feriadão de tempo fechado frustrou a maioria das pessoas, mas no domingo, único dia em que o sol apareceu, teve gente que ignorou os riscos e foi nadar na Lagoa do Quinta da Bela Olinda, aqui em Bauru. O local contabilizou mais uma morte por afogamento no fim da semana passada. A vítima foi um rapaz de 25 anos. A prefeitura tem um projeto de revitalização da área da lagoa, mas depende de uma verba milionária. Enquanto isso, a população desafia o perigo porque faltam opções de lazer na cidade. A estimativa é que mais de 70 pessoas já morreram afogadas em 40 anos de existência da lagoa. Mas a depredação na placa que avisa sobre esse risco e o número de pessoas que ainda entram na água mostram que os acidentes não impedem a população de continuar com as atividades de lazer no local. Em todo lugar morre gente. Você tem que se precaver, né? Você vai entrar no fundo aí, aqui dá para brincar na beirada, não é criança brincando na beirada. Mas a pessoa extrapola, não pode. Piquenique e descanso na margem da lagoa já fazem parte da rotina da Samanta, que traz a família toda aos fins de semana e deixa as crianças se refrescarem na água. Faz 3 domingos já que a gente reúne os vizinhos, a gente vem para cá, né, que é um calor, né, o lugar mais próximo que tem aqui, a gente vem aqui. Teve um caso de afogamento, né, recentemente. Você não tem medo de deixar as crianças brincando ali próximo da água? Dá medo, né? Mas a gente sempre fica de olho, né? Mas um descuido, mas a gente sempre tá atento. A carência de locais públicos para o lazer em Bauru é o que faz com que muita gente continue se arriscando na lagoa. Na realidade não tem lugar não tem outro lugar em Bauru, praticamente não tem, né? O pessoal entra até no Vitória Regia às vezes, você já notou? A recomendação para evitar esse tipo de acidente é não entrar na água. Este tenente do Corpo de Bombeiros explica o porquê e o que fazer caso alguém presencie uma pessoa se afogando. Principalmente a profundidade que a lagoa possui, não possui uma infraestrutura para receber os banhistas, né? E também o fato de ficar numa área urbana, que facilita esse tipo de ocorrência. Quem presenciar alguém se afogando, né? O que ela pode fazer para ajudá-lo? Primeiramente, tentar chamar socorro, um socorro especializado, ligar para o Corpo de Bombeiro através do telefone 193. Se tiver próximo à margem alguma corda que possa ser lançada ou um colete, jogar para a vítima para tentar buscar ela. Em hipótese alguma, tentar a pessoa entrar na água para tentar tirar ela. Para tentar dar fim às mortes por afogamento sem tirar a opção de lazer dos bauruenses, o vereador Marquinho da Diversidade apresentou à Câmara Municipal um projeto que transformaria a lagoa em um parque público.
A proposta, feita em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi encaminhada ao Ministério do Turismo em busca do recurso necessário, R$5 milhões. Foi sugerido a possibilidade de fazer o cercamento, foi sugerido a possibilidade de esvaziar, mas a gente entende que o melhor seria unir o útil ao agradável, poder resolver o problema dos afogamentos e, ao mesmo tempo, criar um grande parque para que toda a população bauruense, até mesmo da região, pudesse vir aqui, trazer seus filhos e passar aqui um final de semana agradável. O objetivo da planta é construir quiosques, tablados e pistas de caminhada, além de existir uma fiscalização. Manter o local para o lazer vai beneficiar também o pessoal que vem para tentar pegar uns peixes. Quando é época que é época de calor, de peixe mesmo, até dá para pegar uns peixinhos aí, sabe? É uma coisa que não é peixe grande, mas dá para se divertir. Dá para passar o dia tranquilo aqui. Só tinha que ter mais umas melhorias, né? Não temos segurança, né? Não temos nada aqui, né? Não tem estrutura nenhuma. O Rogério curte a lagoa com a família aos domingos e aprovou a ideia. Todo fim de semana, assim, quando tá um solzinho gostoso, um lugar gostoso para tirar um lazer, é o que nós está tendo dentro de Bauru. E está faltando, sim, um entretenimento, um lugar para as crianças, é o que nós temos, algo gostoso aí, ó. Já o Fábio pede para que, se o projeto realmente sair do papel, todos os públicos sejam contemplados. Mas ele opina que é preciso haver uma estrutura para cada tipo de atividade e com limites claros. Fica bem perigoso às vezes, né? O pessoal não respeita. Do outro lado, geralmente fala que é mais para jet ski, mas eles passam perto da gente aqui. Às vezes, muitos é só para fazer bagunça mesmo, para atrapalhar. Então, às vezes, essa questão de estrutura pode até questão de melhorar um pouco. Depois do intervalo, a gente fala da rotina dos animais do zoológico quando o tempo vira desse jeito. Você vai ver que aquecedores nas jaulas e na água garantem o clima ideal para cada espécie. Já, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e com uma boa notícia em relação aos cursos da Unesp. 61 das graduações da universidade receberam 5 estrelas do Guia do Estudante, publicado pela editora Abril. Outros 41 receberam 4 estrelas e 3 apenas foram avaliados com 3 estrelas. O ranking do Guia do Estudante é feito com o parecer de professores e coordenadores de cursos de diferentes universidades. Leva em conta a formação dos docentes, a produção científica e as instalações físicas de cada faculdade. A gente volta a falar do clima. Com a chuva dos últimos dias, o friozinho voltou e a gente só tem que recorrer àquela parte do armário com as roupas mais quentes. Já para os animais, essa adaptação rápida a mudanças climáticas não é tão simples assim. Por isso, o Zoológico Municipal adota algumas medidas que mantêm a temperatura adequada para cada espécie. As jaulas e os aquários são construídos para garantir o conforto dos animais, mas eles não conseguem ser idênticos ao habitat de origem. Por isso, durante o inverno, alguns recintos precisam de adaptações. Se eles estiverem sem na natureza, eles iam estar intocados, ou debaixo de árvores, dentro de buracos, né? Em dormência, sem se alimentar. Aqui a gente consegue controlar isso, dando condições favoráveis para eles no inverno. A classe dos répteis é uma das mais afetadas pelo frio. Lagartos e cobras não conseguem manter a temperatura do corpo, que é regulada pelo ambiente. Se ela cai muito, altera o metabolismo desses animais. Eles deixam de se alimentar. Ou então, quando se alimentam, pode ser que não exista digestão, porque para que exista essa digestão desse alimento, eles precisam ter esse calor. Então, eles vão diminuindo, vão perdendo peso, vão desidratando. Então, a gente mantendo a temperatura, a gente consegue manter uma alimentação mais constante e eles ficam ao melhor grau de atividade. Por isso, todos os recintos possuem aquecedores de tipos e formatos variados. Em geral, são pedras ou superfícies aquecidas por baixo do substrato do recinto, para que eles consigam manter a sua temperatura. E assim eles mantêm a sua atividade, que senão eles entrariam em dormência por vários dias, até meses nessa época onde a temperatura cai bastante. Como a água demora mais para esfriar se comparada ao ar, as cobras costumam ficar submersas nos períodos de muita variação na temperatura. Mas nesses espaços também há aquecedores.
A situação é parecida com a dos peixes. Nos rios, os peixes vão para o fundo em busca de temperaturas mais agradáveis durante o inverno. Mas aqui nos aquários isso não é possível. Por isso, a temperatura da água precisa ser controlada. Os aquecedores garantem que a água fique entre 24 e 25 graus. Outro grupo de animais que recebe cuidados específicos é o dos saguis. Para suportar a variação climática, são fornecidas casinhas de madeira aquecidas como essa, uma forma de os animais se refugiarem à noite ou quando o sol não é suficiente para aquecê-los. Eles são mais sensíveis, a maioria deles são animais de clima quente, região amazônica, então eles precisam dessa atenção. Então, para isso, a gente coloca casinhas especiais com aquecimento embaixo. As medidas são simples, mas reduzem o risco de doenças. Então, eles podem pegar algum tipo de gripe, né, um resfriadinho, não se alimentam tão bem nos dias de frio. E então a gente prefere que eles fiquem melhor acomodados para a nossa tranquilidade e para a melhoria da saúde deles mesmo. Agora um recado para todos que se interessam por cultura. Vai até o próximo dia 15 de setembro o prazo para enviar contribuições para o Plano Estadual de Cultura. As sugestões devem ser enviadas por meio de um formulário eletrônico no site www.planoestadualdecultura.sp.gov.br. Para colaborar, é preciso indicar a contribuição ao texto e acrescentar também uma justificativa. Quando terminar a consulta pública, o material vai ser consolidado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e, em seguida, encaminhado para a apreciação da Assembleia Legislativa. O documento define o planejamento estratégico da política cultural do Estado para os próximos 10 anos. Depois do intervalo, nós vamos discutir um tema que vem comovendo o mundo: a crise dos refugiados que vem morrendo aos milhares na tentativa de fugir para a Europa. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Sagrado Coração, a professora Beatriz Alves. Voltamos num instante só. O Nesp Notícias está de volta e agora a gente abre espaço para falar sobre a crise internacional de imigrantes no Oriente Médio, Europa e África. Recentemente, a Organização das Nações Unidas pediu que todos os países do mundo assumam a responsabilidade para acolher os imigrantes e dar fim à crise. Para falar sobre o assunto, convidamos a coordenadora do curso de Relações Internacionais da USC, a professora Beatriz Alves. Beatriz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada pelo convite. Beatriz, esta já está sendo chamada de a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. A gente vem acompanhando que a maior parte deles saem da Síria e essa crise foi amplificada na semana passada pela imagem daquele garotinho, do corpo do garotinho que apareceu numa praia da Turquia. Por que esse grande contingente populacional está saindo da Síria? Queria que você começasse explicando isso para nós. Em primeiro lugar, eu acho que a foto da criança, porque aquela criança ela simboliza muito mais, porque era uma família. O pai perdeu a mulher e os 3 filhos naquele incidente. Então, aquela criança ela simboliza toda a crise. Então, ela deu uma cara à crise. Então, ela deu um sentimento àquilo que estava acontecendo. E eu acho que isso que causa a revolta. Porque antes, enquanto não existe essa violência, essa imagem violenta, não existe reação da comunidade internacional. Enquanto a sociedade internacional não é tocada, a comunidade internacional não se coloca ao dispor. A crise na Síria ela já vem acontecendo desde 2011, com a Primavera Árabe, quando o Egito, a Tunísia passaram pela Primavera Árabe, a Síria também tentou tirar o Bashar al-Assad do poder, não conseguiu. Então, eles estão em guerra civil desde então. A gente viu, um tempo atrás, teve aquele episódio que ele usou as armas químicas, lembra? Que teve também a foto de diversas crianças, diversas mulheres mortas, e ninguém se posicionou. Então, e a situação vem sendo agravada agora por conta da presença do Estado Islâmico também. Sim, as pessoas não querem conviver com uma célula terrorista dentro do seu território. Então, as pessoas estão fugindo, elas não querem ficar. E eu vi uma entrevista de um menininho outro dia falando, mas eu queria ficar, aqui é a minha casa. Por que não consertam a situação? Aqui é minha pátria, minha casa, eu tenho que sair da minha casa. Então,
a situação do refugiado é muito complicada, porque ele deixa a casa, ele deixa tudo, a história dele, né? Para ir num lugar completamente diferente que ele nem sabe como vai ser. Então, quer dizer, deveria ser o último recurso, né? Sim. E esse último recurso que vem se tornando frequente. E países do entorno, eles já receberam, o Líbano, por exemplo, já recebeu cerca de 1 milhão de sírios, muito além da capacidade que o próprio país tem para receber. E quais são as consequências, Beatriz, para esses países receberem tanta gente de uma vez só, sem estrutura? A Jordânia também está na mesma situação. Eu acho que esses países sempre receberam refugiados, né? De todas as situações que ocorrem lá no Oriente Médio. Mas eles não têm condições econômicas, nenhuma condição financeira para arcar. Então, esses refugiados acabam ficando em acampamentos sem condições devidas. Então, falta água, falta... Quem se movimenta muito nisso são os Médicos Sem Fronteiras. Então, eles estão sempre à frente, ou a Cruz Vermelha, tentando dar alguma assistência, porque eles não têm condições alguma de subsistir, né? O direito humano de subsistir, eles não têm. A gente está falando dos sírios, mas tem muitos imigrantes também da África. E eles fogem pelos mesmos motivos, guerras civis dentro dos seus países? Sim, também pela questão do terrorismo, do Boko Haram, que a gente já viu o episódio que o Boko Haram sequestrou diversas meninas, crianças já, para fazer de... Tem criança grávida dos terroristas do Boko Haram, então é uma situação muito complicada. E agora tem notícias de que o Boko Haram vai fazer uma aliança com o Estado Islâmico. Então, a situação na África também é instável. Eles não sabem o que vai ser. E a gente tem o problema de Darfur, o problema da Somália. Então, é muito mais complexo do que se imagina. Então, eles também sabem. A questão do Líbano, da Líbia eles saem muito também ali, então... O destino buscado por eles é a Europa. E alguns países europeus têm apresentado uma resistência fortíssima em receber esses refugiados. A Alemanha parece que vem com uma outra postura. Hoje ela assumiu que tem condições de receber até 500 mil por ano de refugiados. Na sua visão, por que a Alemanha vem sinalizando de forma diferente? Esses refugiados viriam atender até uma necessidade do próprio país, que tem passado por um envelhecimento crescente da população, por exemplo? A União Europeia ela fez uma divisão de cotas, né? Os países têm que receber tantos refugiados. Então, a Alemanha se prontificou a isso. A Alemanha é a economia que está mais sólida dentro da União Europeia, como a gente sabe. Então, teria mais condições de receber esses refugiados, sim. Necessita de mão de obra, sim. Mas a gente tem que entender que é uma questão também cultural, étnica, religiosa, porque vão entrar 500 mil de sírios, então, de uma etnia completamente diferente, dentro de um território alemão. E os alemães, eles, de certa forma, eles são duros, eles não são receptivos, assim, sabe? Não são abertos. Então, eu acho que vai ser uma adaptação difícil. Na prática, não vai ser tão simples assim. Sim, é mais uma retórica, mas se desse certo, seria ótimo, porque daria o exemplo para os outros países. O Brasil também já se prontificou a receber refugiados, então alguns países estão se colocando abertamente nessa questão, né? Aproveitando, Beatriz, que você falou do nosso país, esse seria o papel do Brasil? Você enxerga dessa forma, nessa crise? Se abrir para esses refugiados, você acha que o nosso país tem condições para isso? O Brasil sempre foi muito neutro, né, nas questões de política externa, principalmente questão de conflito, porque nós somos considerados como uma potência emergente na América e tentamos manter isso. Mas, nos últimos governos, o Brasil deixou um pouco de lado a política externa, não procurou manter tanto esse lugar de potência emergente. Então, a gente perdeu um pouco o espaço que a gente tinha no sistema internacional. Então, eu acho que o Brasil, se se prontificar nessa questão, vai ser bom para a nossa imagem também, no sistema internacional. Vai ser uma oportunidade de se reposicionar. Sim, só que a gente já recebe muitos haitianos, né? O Brasil recebeu bastante. E
foi uma adaptação. Foi difícil, mas os haitianos conseguiram se adaptar aqui. Acho que a gente tem muitas cidades pequenas no interior, onde poderia alocar os refugiados e de uma maneira mais humanitária possível. Não como está sendo feito, ficando na margem lá da Itália, da Grécia, como se fosse... Os Médicos Sem Fronteiras até chegaram a fazer uma denúncia contra a Itália, que os refugiados que tinham ido para a Itália estavam totalmente sem condições. Não tinham comida, não tinham água, não tinham nada. Então não é só uma questão de receber, né? Não. Tem que dar as condições para que eles sobrevivam. Dignidade. Né? De dignidade, né? Tá certo, Beatriz. Muito obrigada por suas contribuições. Imagina, é um prazer. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!